Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Eu vim trazer para vocês aqui uma palavra. Eu queria contar para vocês aqui a minha visão a respeito da história de José do Egito. Eu acho a história de José muito inspiradora, uma história muito bonita, uma história de superação muito forte. E eu acho que todo mundo deveria se aprofundar na história dele. E quando eu fui me aprofundar um pouco mais na história de José, eu percebi diversas coisas que eu ainda não tinha ouvido ainda, que eu não tinha percebido antes. Mas bastou uma lida um pouco mais aprofundada, uma lida um pouco mais atenciosa, para eu ver que tem diversos detalhes interessantes na história de José. E eu vou compartilhar com vocês o que eu encontrei de interessante na vida dele aqui. Então, resumindo bastante, a história de José é o seguinte: ele era o filho mais novo de Jacó, era o filho querido de Jacó, era o caçula ali da família. E a gente vê no capítulo 37, verso 3, que vai confirmar o que eu estou falando aqui, que diz assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de muitas cores. Bom, esse detalhe aqui da túnica de muitas cores também é importante. Eu fui procurar saber o porquê que tem esse destaque aqui, que diz que a túnica era de muitas cores. Eu fiquei curioso e fui pesquisar e acabei descobrindo um fato interessante também. Então José, ele era o filho querido ali, ele ganhou essa túnica de muitas cores e isso despertou a inveja dos irmãos dele. Foi tão sério assim, o negócio foi tão brabo que ele, os irmãos dele conspiraram para matá-lo, inclusive, acabaram não matando, né? Eles não mataram José, apesar de eles terem tido essa vontade, eles acabaram desistindo da ideia de matá-lo, graças a Rubem, né? Que o Rubem devia ter um pouco mais de juízo e não permitiu que os irmãos matassem ele de primeira. Então, diz aqui no versículo 18 e 19: E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: Um animal maligno o comeu, e veremos o que será de seus sonhos. E Rubem, ouvindo isto, livrou-os das mãos dele, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também disse Rubem: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos sobre ele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para restituir a seu pai. Bom, então, continuando aqui, ele vai detalhar mais essa história de José, mas como eu estou querendo ser o mais rápido possível, eu vou parar por aqui mesmo. Fui até além do que eu disse, né? Eu fui até o 23. Então, os irmãos tinham muita inveja, conspiraram para matar. Então, os irmãos quiseram matá-lo, né? De tanta raiva que eles tinham de José, mas não chegaram a matar ele. No entanto, para não terminar sem fazer nada contra José, eles acabaram vendendo José. E vem aqui dizendo aqui no versículo 28, também capítulo 37, dizendo: Então passavam ali mercadores midianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata. E eles trouxeram José ao Egito. Bom, então aqui termina a primeira parte da história de José. Ele é traído pelos irmãos, ele é preso pelos irmãos e ele acaba sendo vendido como escravo para esses ismaelitas, que também é um detalhe interessante nessa história que eu não tinha observado ainda. Depois, quando eu terminar aqui de passar o resumo da história dele, eu vou dizer esses detalhes. Então, José, ele foi vendido como escravo para esses homens e levaram ele ao Egito. Já aqui no capítulo 39, nós vemos no versículo 3 que José, apesar de terem conspirado para fazer o mal a ele, eles acabaram não conseguindo exatamente fazer mal, porque José ele tinha algo especial com Deus, Deus tinha algo especial com José, ou como diz na Bíblia, em alguns versos, diz que provavelmente José achou graça aos olhos de Deus, né?
Eu, então, José, ele foi levado ao Egito para ser escravo, para ser escravizado, né? Ele seria vendido. E ele foi vendido efetivamente a um homem chamado Potifar. E Potifar viu que José ele tinha um talento especial, ele era um bom administrador. E põe José como mordomo da casa, como administrador da casa e dos negócios de Potifar. Ele deu tudo na mão de José. Ele colocou todas as responsabilidades dos negócios nas mãos de José. Ele deu essa liberdade a José para fazer como bem entendesse, como se fosse tudo dele mesmo, sabe? Então, mas como a vida de José é cheia de reveses, então vem aqui no capítulo 39, verso 7, vem dizendo aqui: aconteceu que depois destas coisas a mulher do seu senhor lançou seus olhos sobre José, e ela disse: deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Ninguém há maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Então José aqui, ele foi fiel a Deus, ele mesmo numa situação adversa, numa situação complicada que ele estava passando, ele conseguiu se dar bem, ele conseguiu tirar o melhor proveito da situação, né? E é como Deus trabalha sempre, Deus usa o mal para o bem, Deus consegue reverter o mal em bem, sabe? E José é um grande exemplo disso, por isso que eu estou falando sobre ele aqui. Então, ele é acusado, a mulher do Potifar acaba acusando José, como José recusou, ela acusa ele de tentativa de estupro. E José acaba indo preso. Potifar era oficial do faraó, tá, gente? Eu esqueci de mencionar esse detalhe. Mas Potifar era oficial do faraó e ele leva José ao cárcere do faraó, aonde estavam os presos do faraó, correto? Então, como Deus estava com José, como o Senhor era com ele, eu adoro essa frase, o Senhor era com ele. Então vamos ver aqui no capítulo 39, versículo 21, que está dizendo aqui: mas o Senhor estava com José e lhe mostrou misericórdia e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José a todos os prisioneiros que estavam na prisão e tudo que eles faziam ali. Era ele que fazia tudo ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com ele e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Essa passagem é muito bonita. Então, assim, o fato é que quando Deus quer que uma pessoa se dê bem, que uma pessoa seja abençoada, então não interessa em que circunstâncias a pessoa vai estar, ela será abençoada, ela vai receber algum tipo de benefício, ela vai se dar bem, de qualquer forma ela vai se dar bem. Então ali percebeu, o carcereiro Mó percebeu que José era um bom administrador e era um homem de confiança e colocou ele como uma espécie de administrador ali na cadeia também. Ele seria um preso de confiança, como se diz hoje nos termos atuais. Então, ele ficou nessa função ali, porém continuava preso ainda assim era preso, né? Apesar de ter esse benefício. Então vamos ver aqui um pouco adiante, aqui no capítulo 40, José interpretou sonhos na cadeia, e ele interpretou o sonho de dois funcionários de Faraó que acabaram indo preso, correto? E sucedeu que ele acertou exatamente com o sonho, ele fez uma previsão certeira desses sonhos. Eu recomendo realmente a leitura aqui da história toda, a partir do 37 aqui, que no capítulo 37 você vai ver a história de José. Leia essa história, por favor, não confia só na minha palavra, não confia no que eu estou falando, não. Vai conferir, vai ver se isso é verdade, vai ver se está realmente na Bíblia, vai ver se é isso mesmo que está escrito, porque eu percebo que as pessoas acabam engolindo qualquer coisa que lhes é falado em cima de um púlpito. Eu acho que a gente deve fazer a nossa própria pesquisa. Deus mandou a gente ler a palavra dele, não foi à toa. Então aqui
vamos ver aqui que José ele interpretou sonhos, ele acertou essas interpretações de uma forma assim certeira, certo? E uma das previsões, uma previsão foi que para é que os dois funcionários de Faraó foram acusados por alguma coisa lá e acabaram na cadeia. E aí os dois tiveram um sonho, cada um teve um sonho que José interpretou corretamente. Bom, primeiro com sonhou que estava servindo novamente a Faraó, e acabou que José disse a ele que ele seria restituído na função dele. E o outro teve um sonho também, teve um sonho que aves comiam as coisas do Faraó, e José disse para ele que isso significava que ele iria morrer em pouquíssimo tempo. Então, essa interpretação foi certa. Depois de 3 dias, realmente, o copeiro do Faraó foi libertado e voltou a servir ao Faraó. E já o cozinheiro já não teve tanta sorte, ele foi realmente executado e realizou-se o que José tinha dito. José pediu ao copeiro que lembrasse dele quando chegasse lá na casa de Faraó, porque ele tinha sofrido uma injustiça. Ele estava, para início de conversa, ele estava lá preso só porque os irmãos dele tiveram inveja e venderam ele. E segundo, ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. Então ele pediu que pro copeiro falar com o Faraó sobre ele, para analisar a situação dele lá e rever. Porém, o copeiro acabou se esquecendo de José, né? Infelizmente. Bom, e aí, depois dessa interpretação de sonhos, José continuou preso. E vamos ver lá no capítulo 41 que passaram-se 2 anos desde que aconteceu essa previsão, essa interpretação de José. E o próprio Faraó teve um sonho que deixou ele muito intrigado, deixou ele muito preocupado, era um sonho muito esquisito. Então, e o copeiro lembrou-se de José, finalmente lembrou de José, e foi lá e disse para o Faraó: olha, eu conheço um cara que sabe interpretações muito bem. O Faraó mandou chamá-lo imediatamente, e José foi lá interpretar o sonho de Faraó, e fez a interpretação que não só fez a interpretação do sonho, como sugeriu uma solução para o problema que viria a acontecer. Resumindo essa parte, o Faraó teve um sonho que José interpretou como 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita miséria, né? Muita escassez. E ele sugeriu a Faraó que uma forma de administrar isso de forma que nos 7 anos de escassez que não fossem tão ruins, que não faltasse comida ao povo do Egito, mesmo com tanta escassez. Então, o Faraó, ouvindo aquela sugestão, o Faraó ficou bastante impressionado, mas é lógico que isso foi porque o Senhor era com José. Então, obviamente, ele teve uma ideia muito boa, e acabou que o Faraó nomeou José como governador. José foi parar da cadeia, ele foi para a posição de governador do Egito. Ele se tornou o 2º homem em comando no Egito, acima dele somente o próprio Faraó, né? E ele administrou muito bem, durante o período que ele foi o governador, ele administrou muito bem o problema da escassez. Ele fez estocagem de alimentos para o período de escassez que viria, né? E quando chegou a escassez, ele tinha suprimento suficiente para o povo, e além do povo ele conseguiria vender esses alimentos para outras pessoas, outros povos ao redor ali. E como o destino gosta de brincar com a gente, como Deus gosta de escrever certo por linhas tortas, né? Como se diz, os irmãos de José, Jacó no caso, mandou que seus filhos, os irmãos de José, ele mandou que os irmãos de José
fossem ao Egito comprar comida, porque ele tinha ouvido falar que no Egito sim havia comida e eles foram lá em busca desse alimento. Então, vamos ver aqui no capítulo 42, vem narrando essa parte aqui, foi quando os irmãos de José foram lá buscar alimento. E os irmãos não reconheceram José, porém José reconheceu os irmãos. Ele reconheceu os irmãos, mas ele não estava irritado com os irmãos, ele não ficou chateado com os irmãos, ele fez alguma pegadinha ali, pregou uma peça nos irmãos dele ali para poder meio que manter eles lá no Egito por mais algum tempo, e ele quis ali com isso fazer alguma espécie de teste, ele quis testar talvez a índole dos irmãos, né? Ver se os irmãos tinham mudado efetivamente, ou se eles ainda eram pessoas ruins ao ponto de entregar alguém da própria vontade, em troca dos próprios anseios, né? Então, José teve misericórdia dos seus irmãos e depois dessas pegadinhas ali que José fez com os irmãos, ele finalmente se apresentou, né? E disse aos irmãos, ficou muito feliz e abraçou os irmãos e chorou de forma que todo mundo no palácio do faraó ouviu. Todo mundo da casa de Faraó ouviu esse choro de José de tão emocionado que ele estava, de tão feliz que ele estava de ver os irmãos. Então, assim, eu vou parar por aqui. A história de José continua, é lógico, ele continua narrando aqui a trajetória de José até a morte dele e vai beirar ali o Êxodo, né? Vai até o próximo livro, que é Êxodo. José encerra a história de Gênesis. Então, o que de principal, assim, o que eu pude observar a respeito da história de José é que, primeiro de tudo, e para início de conversa, Deus usa o mal para fazer o bem. Isso aí é bem notório aqui, porque primeiro José foi traído pelos irmãos e foi vendido, certo? E um detalhe interessante aqui na história da venda de José é que ele foi vendido para parente deles, né? Os ismaelitas que estavam passando lá eram parentes distantes, ainda que fossem distantes, eram parentes de José, e eles levaram José para o Egito. Bom, esse é o primeiro detalhe que eu pude notar na história de José, além da história da túnica de muitas cores. Na verdade foi o segundo detalhe. O primeiro detalhe que me chamou a atenção foi a túnica de muitas cores. Então, vemos aqui que os irmãos tentaram acabar com ele, tentaram destruir ele, mas ele acabou se dando bem, porque ele, mesmo sendo escravo, ele foi o favorito lá na casa. Ele era favorito do pai, que Deus era com ele. Ele foi favorito na servidão, ele foi o favorito, o servo favorito lá de Potifar. Ele acabou indo preso, a esposa do Potifar fez mal a ele. Ele acabou indo preso, mas mesmo assim ele se deu bem, porque ele foi o preso favorito. Ele foi o preso favorito lá na cadeia. E isso propiciou a ele a cadeia. O fato dele estar na cadeia acabou levando ele pro palácio do faraó, porque se ele não tivesse na cadeia, ele não teria conhecido os funcionários do faraó, ele não teria interpretado sonho nenhum, o copeiro não teria jamais se lembrado de José, porque ele não teriam se conhecido, óbvio. Então, assim, a gente vê Deus trabalhando de qualquer forma, Deus trabalha com qualquer coisa. Pode ser a pior situação possível, você pode estar passando pela pior situação possível, que Deus vai usar esse mal e vai converter em bem, certo? Assim, e outra coisa assim muito interessante que a gente vê, um dos pontos principais a respeito da história de José, eu vejo muitas pessoas falando a respeito do fato de José ser um sonhador. E assim, eu acho que o detalhe assim, mais importante não é o fato dele ser sonhador, ele era muito mais do que um sonhador. A gente vê aqui ao longo da história dele que ele não foi só sonho, ele não viveu só de sonho, a história dele começou com sonhos, né? Ele teve os sonhos lá que despertou ainda mais a ira dos irmãos, ele foi
Ele foi relatar para a família dele que havia tido um sonho e tal, que dava a entender que toda a família iria se curvar a ele algum dia. E acabou se concretizando realmente. A família dele toda acabou se curvando, se prostrando diante dele, porque era ele que possuía a comida. Na verdade, os irmãos nem sabiam que estavam se prostrando diante dele, mas realmente se cumpriu o, a previsão. O sonho acabou sendo cumprido, né? Então, ele sempre foi muito beneficiado por Deus. Deus sempre foi muito benevolente com ele. E isso me chamou a atenção também. O fato de Deus ter muito cuidado com José, Deus cuidou muito de José. E isso me levantou a curiosidade, por que Deus quis tanto proteger José? Bom, se você for pensar pelo lado de que se não fosse pelo fato de José ter sofrido tudo isso, o povo judeu não existiria. É simples assim, porque foi através dessa administração de José que foi possível a existência do povo judeu, sabe? Depois que ele fez essas previsões, ele foi nomeado governador e ele trouxe toda a família dele, e a família dele ali no Egito se desenvolveu de forma absurda. Eles tiveram a possibilidade ali de expandir seus negócios. Eles foram com tudo que tinham, levaram seu gado e provavelmente tinham também suas plantações lá. E eles ali eram agraciados, eles eram a família de José ali. José era muito querido do faraó, então a família de José teve muito benefício lá. Bom, esse é um detalhe interessante. Então Deus, ele teve cuidado com José, porque obviamente Deus já sabia que somente assim o povo israelita iria se desenvolver. Jacó, também chamado de Israel, que deu origem ao nome do povo, foi Israel, ele foi chamado de Israel pelo próprio Deus. Então a semente de Jacó deu origem ao povo judeu, correto? E foi através de José que isso foi possível. Somente por ter acontecido toda essa desgraça na vida de José é que foi possível a subsistência do povo judeu. Bom, uma coisa aqui que eu gostaria de salientar também, aqui uma coisa interessante, que eu falei primeiro aqui a respeito da túnica de várias cores. Eu fiquei curioso por que se mencionava esse detalhe. Além de já dizer que José era filho favorito de Jacó, vem mencionar que José chegou a ganhar uma túnica de várias cores, e eu fiquei curioso, eu vim pesquisar por que isso foi destacado aqui na Bíblia. E eu descobri o seguinte, que na verdade essa passagem no original seria algo como uma túnica de manga longa, e uma túnica comprida de manga longa, e isso seria equivalente, assim, sei lá, a uma roupa de luxo, a um traje que não era dado a quem trabalhava no campo, não era um traje para quem fizesse trabalho braçal. Então isso meio me sugere que talvez fosse equivalente assim a um terno, ou a um paletó, uma roupa assim chique, sabe? Uma roupa mais arrumadinha para quem vai trabalhar na administração. Então eu pensei, bom, então se ele ganhou uma roupa que seria mais dada a quem seria administrador, então provavelmente Jacó já pretendia colocar José como administrador ali nos negócios da família, e talvez até, quem sabe, ele pudesse ser já, talvez, receber a primogenitura, sabe? E receber a maior parte da herança também. Isso eram as vantagens do primogênito. Então, tem uma passagem também que me reforça isso, que quando ele vai ser preso pelos irmãos, quando ele é vendido pelos irmãos, o pai dele havia mandado ele ir lá supervisionar. Não está dizendo assim na Bíblia, mas ele só diz que só manda José ir ver como andam as coisas no campo. Então isso é como se fosse uma supervisão, como se José fosse supervisionar os irmãos ali. Então isso me dá a entender que Jacó pretendia colocar José numa posição de liderança, né?
E isso provavelmente foi a razão ali dos irmãos. Uma das coisas que os irmãos, não foi só a questão do sonho, não foi só a questão da inveja por Jacó, por José ser o queridinho da família, pelo queridinho do pai, na verdade, né? Da família não toda. Os irmãos ele não era queridinho. Bom, então eu imagino que Jacó tenha passado para ele, já devia estar ensinando. Jacó talvez, José talvez já tivesse um talento especial, já tivesse um dom ali especial para administrar. E Jacó deve ter percebido isso, que Jacó também deveria ser também um excelente administrador. Quando a gente volta um pouquinho aqui, se eu voltar um pouquinho na Bíblia, antes vem contando a história de Jacó. Ele vai dizer que Jacó trabalhou durante 14 anos para o sogro dele, Labão, e durante esse período Jacó conseguiu juntar também ali um patrimônio razoável, um patrimônio considerável. Jacó ficou rico lá, trabalhando para o sogro dele. O sogro dele tentou dar uma volta nele ali, tentou tapear José. Tentou tapear não, ele tapeou Jacó, né? Jacó, na verdade, falei errado. E Jacó acabou tendo que trabalhar mais do que deveria, mais do que combinado, porque o sogro dele deu uma volta nele lá. Pode ler a história de Jacó também, que é muito interessante. Óbvio, você tem que ler todas as histórias, na verdade, você tem que ler Gênesis todo. Nós temos que ler tudo, né, para a gente ter uma noção, pelo menos uma noção do que o Senhor diz, do que o Senhor quer falar com a gente, do que o Senhor guardou de mensagem para a gente. Que se está na Bíblia, meu irmão, então a gente tem que ler. Então, então ele já devia ter algum talento ali para os negócios. Tá vendo? Ou tá vendo? Então José devia ter um talento especial já para administração. Ou não tinha talento nenhum, mas o pai quis colocar ele como era o favorito, o pai quis colocar ele como administrador das propriedades lá, né? Isso despertou a inveja dos irmãos, isso provavelmente despertou a preocupação dos irmãos também, no sentido de que isso faria diferença no futuro, quando eles recebessem a herança. José é quem receberia ali a melhor parte da herança, né? Então, esse é um ponto assim que eu achei interessante nessa história. E, bom, concluindo, eu posso concluir aqui, depois dessas observações aqui que eu achei interessante. Ficou claro aqui pra gente que não interessa o quanto tentem te fazer mal, o quanto o inimigo ou os seus inimigos eles tentem forjar armas contra ti. Deus não vai deixar prosperar nenhuma arma forjada contra ti. Deus vai fazer o mal que o seu inimigo quis te fazer, ele vai transformar em bem. Eu mesmo já passei por diversas situações que seriam mal para mim e acabaram se tornando em bênçãos. Então eu queria deixar essa mensagem aqui, queria deixar essa mensagem de esperança para você, que você continue acreditando que a situação pode melhorar, que você continue acreditando que a situação vai virar. A situação de José virou aqui da noite para o dia. José um dia era prisioneiro, no outro ele era o próprio governador do Egito, ele era o segundo homem no comando. Era quem de fato mandava no Egito. O faraó não botava a mão em nada, ele só tinha lá o status dele de rei, né? Mas quem mandava efetivamente no Egito era José. Então isso foi da noite para o dia. Então acredito que a sua situação também pode virar da noite para o dia. O mal que tentaram te fazer pode se converter em bem da noite para o dia. Então, se você está passando por uma situação difícil, peça a Deus que te console, que te ajude a enxergar que esse mal pode vir a se tornar um bem. E tente já ser grato desde já. Confie em Deus e já vai agradecendo, porque Deus vai virar a sua situação. Tenho certeza disso. Quem confia nele, ele ouve quem confia nele, sabe? Ele realmente está atento a quem vai procurar por ele. Ele atende, ele não deixa ninguém desamparado. Ele sempre faz o bem para quem ama ele.
Então, eu vou finalizar com uma breve oração. Eu gostaria de agradecer a Deus por ter me dado essa palavra para passar para vocês, e peço a Deus que essa palavra chegue em quem precisar ouvir, em quem esteja precisando de uma palavra de consolação, que essa seja a palavra de consolo, que essa palavra traga alegria para essa pessoa que está passando por um momento difícil, meu Pai. Que essa palavra toque no coração de alguém que esteja sofrendo, e que o Senhor faça, Senhor, que o Senhor faça agir, que o Senhor faça um movimento na vida dessa pessoa, que se esse mal, Senhor, que esse mal se transforme em bem, e que essa pessoa possa olhar para trás e agradecer pelo mal que sofreu, porque esse mal acabou sendo trampolim para ela se tornar uma pessoa melhor, ou para receber ali uma bênção muito maior do que o mal que ela tinha sofrido. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Valeu, irmãos, eu espero que eu não tenha me alongado demais, apesar de ter ido muito maior do que... O vídeo ficou muito maior do que eu gostaria, mas eu espero que eu tenha passado essa explicação de uma forma que vocês possam entender bem. Obrigado e até a próxima.